Contos de terror, grandes quadrinhos. Vamos tentar aqui um quadro aqui. Contos de terror. Vamos ler alguns contos de terror que não são nossos, obviamente. Estamos copiando dentro do Google esse escritor fantástico. Qual que é o nome dele? Edgar Allan Poe. A Sombra. Eu tenho medo de conto de terror. Eu te escolhi, eu prometo que não vou ser muito terrorístico. Ah, cara, essa sua voz de palhaço, eu não vou ficar com medo, não. Voz, que belezas. Estás ainda entre os vivos. É óbvio, né, cara? Eu sou um espírito, mas estou entre os vivos. Notícia Guardiã, não estrague aqui a história. Eu estou lendo aqui, tá vendo o alfabeto? Ah, então burro. E vírgula, tem que dar uma pausa, cara. Não é assim. Tudo bem, então. Mas eu que escrevo. Ah, também não é pausa longa, cara. Tá louco? Terei desde há muito partido para o mundo das sombras. Na verdade, estranhas coisas virão. Inúmeras coisas secretas serão reveladas. E muitos séculos decorrerão antes que estas notas sejam lidas pelos homens. Que terror é esse, cara? E quando eles a tiverem lido, uns não acreditarão, outros porão as suas dúvidas, e muitos poucos de entre eles encontrarão matéria para fecundas meditações nos caracteres. Analfabeto burro, contrata uma professora de português aqui, cara. É muito caro o cachê delas, então vai ter que ser nos erros português mesmo. Perdoai dos professores e que admiradores da literatura. Onde estávamos? Nos caracteres que eu gravo com um estilete de ferro nessas tabuinhas. Que interessantíssimo, um estilete de ferro. O ano havia sido um ano de terror, cheio de sensações mais intensas que o terror, sensações para os quais dão a nome na terra muitos prodígios. Ah, cara, lê devagar, cara. Essas coisas não são muito interessantes. Muitos sinais haviam ocorridos e de todos os lados, em terra e no mar, se tinham amplamente estendido as asas negras da peste. Deve ser da peste negra que estou falando, né? Aquela doença maquiavélica, 1700 e poucos. Aqueles, porém, que eram sábios, conhecedores, tipo eu, Sigurd Skodis. Ah, cara, lê aí. Dos desígnios das estrelas. Será que ele não criou Star Wars? Ah, cara, é terror, cara, nada a ver. Não ignoravam que os céus pronunciavam desgraça. E, para mim, o que é esse aqui, garotinho segurinho? Parênteses, abre parênteses, o grego, o hino, fecha parênteses, vírgula. Obrigado, garotinhos escolinhos. Você vai ter futuro, garotinhos escolinhos. Você vai liderar os presidiários a fugir da cadeia. Nada a ver, cara. Como para outros, era evidente que atingíamos o fim desse septingentésimo, 94º ano. O que é isso, garotos escolinhos? Deve ser 794 anos. 5 aninhos. Obrigado, garotos escolinhos. Você realmente é muito inteligente. Eu sabia, estava te testando. Em que a entrada do Carneiro, o planeta Júpiter, fazia sua conjunção com o anel vermelho do terrível Saturno. Olha só, Júpiter e Saturno eram inimigos, uma treta ninja lá no céu, cara. Tô começando a achar que o cara que escreveu isso que estava drogado, Gertz Correios, o espírito particular dos céus, se não me engano muito. Cara, não pausa, cara, não tem vírgula. Manifestava o seu poder não só sobre o globo físico da Terra, mas também sobre as almas, os pensamentos e as meditações da humanidade. Uma noite, estávamos... Cachorro, filho da bicha pra lá, uma noite... Vou pausar aqui. Segunda parte. Uma noite, estávamos 7 nos fundos de um nobre palácio. Burro! Numa
sombria cidade chamada Ptolemais, sentados em volta de algumas garrafas de vinho cor de púrpura de Quios. Que interessante, cor de púrpura. Que cor que é cor de púrpura de Quios? Ah, deve ser vermelho, alguma coisa assim, cara. Prossegue. O compartilhamento não tinha outra entrada senão uma alta porta de bronze. Garotos Corninhos. Se terminar esse texto aqui, nós vamos ganhar realmente merecer um Oscar, porque para interpretar esse texto de 1800, 1700, que nem é fácil não. E a porta havia sido moldada pelo artífice Corinos e produto de hábil mão de obra. É hábil, ó, o acento lá, ó, analfabeto. Fechava por dentro, igual modo. Protegiam esse compartimento melancólico negras tapeçarias que nos poupavam a visão da lua, das estrelas lúgubres e das ruas despovoadas. Mas o sentimento e lembrança do flagelo não se tinham expulsado gratuitamente facilmente. Havia à nossa volta, junto de nós, coisas que eu não posso definir distintamente. Coisas maternais. É materiais, cara. Materiais e coisas espirituais. É, precisa de um óculos, cara. Pega um óculos lá, ainda dá tempo. Um peso na atmosfera. Uma sensação de abafamento gratuito, olha só. Uma angústia. E acima de tudo, esse terrível modo de existência que ataca as pessoas nervosas quando os sentidos estão cruelmente vivos e despertos, e as faculdades do espírito entorpecidas e apáticas. Nossa, que texto difícil, hein? Difícil. Ainda mais para um analfabeto que nem você. Analfabeto, e você que não sabe ler. Tem 5 aninhos. Esmagava-nos um peso mortal. Estendia-se nos pelos membros. Que? Tá escrito aqui. Estendia-se nos pelos membros. Ah, segue aí, vai. Pelo mobiliário da sala. Pelos copos por onde bebíamos. É suquinho? É, tudo menos suquinho, garotos corninhos. Faz de conta que é suquinho, então. E todas as coisas pareciam oprimidas e prostradas naquele abatimento. Cadê o terror? Deve ser um terror, tipo, abstrato, digamos assim. Todas, exceto as chamas das 7 lâmpadas de ferro que iluminavam a nossa orgia. Quem? O que é orgia? Orgia é o marido do orgio. Você não tem idade para saber disso, garoto escolhi. Alongando-se em delgados fios de luz. Elas assim se quedavam. Meu Deus do céu, o que é isso? Ardendo, pálidas e imóveis. E na mesa redonda de ébano, olha só a mesa redonda de ébano, em redor da qual nos sentávamos, e cujo brilho transformava em espelho. Esse aí é terror, cara. Tá engraçado. É o terror. Cada um dos que convivas contemplava a palidez do próprio rosto e o brilho inquieto dos olhos tristes dos seus camaradas. Cara, nunca mais lê texto de 1700, 1800, cara. Você é analfabeto, não sabe da atualidade. Imagina esse português antigo. É verdade. Não obstante, compelíamos-nos a rir. E estávamos alegres à nossa maneira. Sou muito inteligente, sou muito inteligente. O que é esse que pulei? O que a rir, compelimos à nossa maneira. Ah, cara, você perde o texto. Uma maneira aí, ó. Uma maneira histérica. E cantávamos as canções de Anacreonte. Cante uma canção de Anacreonte. Florentina. Deve ter sido ela que escreveu isso aí. Que não passam de loucura. E bebíamos a larga. Muito embora a púrpura do vinho nos lembrasse a púrpura do sangue.
Vai entrar o terror agora. Garotos e Corninhos, eu não sei se vai ter terror, não. É que no compartimento havia uma oitava personagem. Mas tinha. Cadê as outras 7? Sei lá, Garotos e Corninhos. O jovem, que é esse aí? Zoilo, morto. Ele morreu, Garotos e Corninhos, prepare. Estendido a todo o comprimento e amortalhado era o gênio e o demônio do cenário. Garotinhos Caninhos estava morto, Garotinhos Caninhos. Aí que não tomavam parte no nosso divertimento, o filho da divertimento queria apenas a sua fisionomia convulsionada pelo mal e os seus olhos em que a morte só semi-extinguira o fogo da peste. A peste negra, acho que matou o maluco ali, garotos ciganinhos. Pareciam tomar pela nossa alegria tanto interesse quanto os mortos são capazes de tomar pela alegria daqueles que têm de morrer. Mas embora eu, o hino, sentisse os olhos do defunto fixo em mim, o defunto estava olhando nele. O defunto gostava dele. É biflex, defunto, até de ter morto, é biflex em mim. Esse defunto nunca me enganou. A verdade é que nos esforçava por que não me por quê? Que não me esforçava por não me perceber o analfabeto do amargor da sua expressão. É verdade, garotinho, obrigado. E olhando obstinadamente. Garotinho, essa palavra difícil eu vou passar por você. Para as profundezas do espelho de ébano. Eu cantava em voz alta a sonora canção do poeta de Teos. Qual que é a canção? Índia, seus cabelos nos ombros caídos. Lembro como a noite que não tem no ar. Eu acho que não é isso não, hein? Faz de conta que é. Gradualmente, porém, o meu canto cessou. Também? E os ecos rolando ao longe por entre as negras tapeçarias do aposento foram enfraquecendo, indistintas, e desvaneceram-se. Não vai ter fim essa porcaria, não. Olha o respeito com o escritor, ele é muito inteligente. Mas ei que, do fundo dessas tapeçarias negras, onde morria o eco das canções... Quem é o eco da canção? Se ergueu uma sombra escura, indefinida. Garotos, eu acho que o terror começa aqui. Mentirinha, vamos lá. Uma sombra semelhante àquela que a lua, quando está baixo no céu, pode desenhar com a forma de um corpo. Olha, garotos, uma sombra em forma de um corpo humano. Mas não era sombra nem de um homem, nem de Deus, nem de nenhum ser conhecido. E tremendo por instantes no meio dos reposteiros, ela ficou, enfim, visível e firme sobre a porta de bronze. Porque eu te escolhi, vou pausar aqui a terceira parte, deu falta de ar até. Eu vi tá acabando. Vai lá então. De bronze sobre a cornija em arco, sem se mexer, sem pronunciar uma palavra, fixando-se cada vez mais e acabando por ficar imóvel. E a porta em que a sombra assentava, se bem me recordo, tocava os pés do jovem Zoilo. Nós, porém, os 7 companheiros... Graças quando os 7 companheiros estavam velando o defunto. Agora eu entendi, olha só, eu sou muito inteligente. Agora que você entendeu, Einstein. Tendo visto a sombra sair dos reposteiros, não ousávamos contemplá-la de frente. Baixávamos os olhos e olhávamos sempre para as profundezas do espelho de ébano. Por fim, o hino, é um que está contando história, um dos 7. Aventurei-me por pronunciar analfabeto algumas palavras em voz baixa. Tá. E perguntei à sombra a sua morada. Ele conversou com o defunto e o nome, ele perguntou o nome, mas o nome não era o que estava ali deitado. E a sombra respondeu. Agora eu vou fazer um terrorzinho, já que isso aqui. Eu sou a sombra. E a minha morada é ao lado das catacubas de Ptolemais. É muito perto dessas
planuras infernais que encerram o canal impuro de Caronte. Ah, essa alma é intelectual, hein? É uma alma intelectual, falo bonito. Então, todos nós, os 7, erguemos-nos horrorizados dos nossos assentos e ali ficamos trêmulos, arrepiados, cheios de assombro. O timbre de voz da sombra não era o timbre de voz de um só indivíduo, mas de uma multidão de seres. Essa voz, variando as suas inflexões de sílaba para sílabas, enchia-nos confusamente os ouvidos a imitar os timbres conhecidos e familiares de milhares de amigos desaparecidos. Acabou, graças, olha só, Edgar Allan Poe, 1809-1859, foi um notório escritor norte-americano do romantismo, lembrando principalmente pelos textos sombrios. Esse aí é terror? Ah, cara, a Luluzinha acho que dá mais medo, Tio Patinhas, a Turma da Mônica. Representante da literatura gótica, a respeito com o escritor Galactus Corinhos, vou mandar ele puxar seu pé essa noite. O autor preenchia as suas obras com temáticas, olha só, soturnas como a morte, o luto, o sofrimento. No Conto a Sombra, que é esse daí, escrito em 1835, o narrador protagonista é Oinos, um homem que já faleceu há muito tempo. Um enredo se foca numa noite em que ele estava reunido com os companheiros, velando o corpo de outro. Olha só, acertei. Vítima da peste. Também acertei. Sou muito inteligentinho. É notória a tensão que toma conta de todos. Eles sentem medo de morrer. Não conhecem seus derradeiros destinos. Tudo piora quando eu enxergo uma sombra na sala. Aqui a morte não é uma figura grotesca individual. Na sua voz, eles conseguem escutar todos os amigos que já partiram e continuavam assombrando naquele local. Isso consegue assustá-los ainda mais, já que parece anular a hipótese da salvação das almas. Acabou o Garotos Corins. Gostou do terror? Cara, esse aí não é terror não, cara. Esse aí teve graça nenhuma. Com todo respeito ao Edgar aí, ó. Edgar Allan Poe. Que Allan Poe? Allan Poe, Garotos Corins. Respeito aí a sombra. Mas tudo bem, então, foi um terrorzinho. Se vocês gostaram, a gente pode ler mais vezes. Ah, e se você é analfabeto, cara, sabe nem ler. Então, despeço, grandes escolhidos. Estou muito intelectual. É, tchau, vou ler um terror de verdade, cara. É, o Allan Poe, olha só, o grande escolhido essa noite, hein, tá ligado? E puxar o pé dele. É, puxa o pé, puxa a sua orelha, o analfabeto, burro. Sai para lá, o Bobral, vai trocar fralda lá que você está cagado. Então, vamos despedir ao infinito e além. Vamos ler de novo a sombra, vamos começar de novo. É, aqui de novo, vou jogar videogame, fui. Eu também, depois a gente vai ler algum livro, mas esse aqui foi muito bom. É um livro meio psicodélico, digamos assim. Somente os inteligentes irão entender, entenderão. Então fui, ao infinito e além, tchau.